Olá meus queridos, eu aqui e Rainha Charlotte, uma série Bridgerton, a série que ninguém esperava que fosse acontecer e veio quebrando expectativa em cima de expectativa, entregou tudo que poderia e trouxe muito mais a acrescentar na história central da série original. A Rainha Charlotte chegou elevando ainda mais o nível da série original Bridgerton. Por quê? Eu te digo o porquê. Mas antes eu queria muito pedir para que você deixasse o seu gostei aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal também, tá? E ativa a notificação do sininho para que você receba todos os vídeos da semana. Toda semana soltando de 2 a 3 vídeos aqui, tá? Então acredito que você não vai querer perder, né? Porque essa série trouxe muito mais contexto para a história da série. A história central, no caso, a Bridgerton. Nos mostrando aqui 3 personagens centrais que são a própria Rainha Charlotte, a Lady Dunbury e a Lady Violet. Mas todas elas têm seus arcos importantes que lá na frente vão se conectando. A Rainha Charlotte veio de uma província na Alemanha que estava em um processo doloroso com a Inglaterra, que naquele tempo era uma grande potência mundial, e para não entrar em guerra com ela, com a nação, ela assinou um contrato. Seu irmão assinou um contrato para que sua irmã, a Charlotte, se casasse com o rei Jorge da Inglaterra, e assim firmando alianças com o país. E a partir daí, nós acompanhamos a jornada dela para se adaptar no seu novo reino. E essa nova fase é muito importante para toda uma nação, já que ela seria a primeira rainha preta ou negra, não sei como é que fala, né, a estar na alta sociedade como membro da realeza. E mesmo sendo da realeza, agora ela precisa provar o valor dela e consumar o ato do casamento, concebendo assim um herdeiro. Sem contar, precisa se colocar no papel de comando, de fato, de rainha para continuar na caminhada, tomando as rédeas da coroa, já que o rei George, seu marido, tinha uma doença que não há tantos registros, porque na época a medicina não era tão avançada. Era difícil ter um diagnóstico preciso, porém acredita-se que o rei George III tinha porfíria, uma doença rara, congênita, que causa diversos sintomas, entre eles alucinações, ansiedade, paranoia e até mesmo convulsões. E exatamente por isso a rainha fica solitária, sendo assim, convoca uma dama de honra para estar ali com ela na casa, e assim ela conhece Lady Dunbury. Entra para a história central de uma forma mais próxima da realeza, sendo que acabou de receber o título de Lady. Mas quem é Lady Dunbury? Ela já era uma dama, porém sem o título antes. Desde pequena foi prometida ao seu marido, que naquele momento, Lord Dunbury, e assim ela cresceu à sombra dele, aprendendo tudo para ele, gostos, feitos e tudo que envolvia seu marido. Resumindo, ela cresceu sendo moldada para ser esposa do seu marido. E assim que ela e o marido receberam os títulos de Lord e Lady Dunbury, ela é aceita para ser dama de honra da rainha, e daí para frente ela se envolve não só nos assuntos que envolviam o casal real, o casamento real, dando conselhos para a rainha de como fazer tais coisas e ensinando as tarefas que seriam cruciais para ela, mas também sendo a porta-voz da princesa viúva, a mãe do rei George III, comunicando seu casamento real. O grande experimento havia sido de fato consumado. E com isso nós conhecemos também Lady Violet, que conheceu Lady Dunbury na sua infância. Cresceu da família Bridgerton, que é a principal série original. Nós só conseguimos de fato ver ela e conhecê-la um pouco melhor só na linha do tempo que se passa na mesma narrativa de Bridgerton, que me parece ser logo após a 2ª temporada, viu? A série também traz alguns conceitos que naquela época eram muito impactantes. A série aqui também, né, por incrível que pareça, ela traz muitos conceitos com relação às nossas personagens centrais dessa trama aqui, Charlotte e a Violet, que sofrem solidão aqui, por incrível que pareça. Vou explicar o contexto, beleza? Pra quem assistiu a série já sabe que a rainha, ela já começa no primeiro episódio já ficando solitária só com os serviçais, né? Porque o rei George, ele meio que reforma a casa ali para ela poder ficar, uma casa dela, né, e uma casa dele. E os dois vivem separadamente, em casas diferentes. E aí, nem ele nem vai lá, e nem ela vai lá. Ele fica um bom tempo fora porque ele está tentando se curar da doença de porfíria, ou
seja lá qual seja a doença que ele tinha na época, né? E por conta desse tratamento que eles estavam fazendo com o médico, que a própria série mostra, né, que, convenhamos, não parece mais um tratamento, parece mais uma tortura, né? E por conta de tudo isso aí, ela passa dias, semanas, até quase um mês ali, né? Ou meses também, sozinha, né? Sem o seu companheiro do lado, só com serviçais e dama de honra e tudo mais. Em uma lua de mel. Já viu uma lua de mel que não tem companheiro do lado? Já viu isso? Então, essa é a lua de mel perfeita, né? Assim, nós temos uma rainha Charlotte que se conduz pelo espaço que ela tem, né, o tempo que ela tem sozinha. Em algum momento, ela, né, tava ali se aventurando, se descobrindo, se conhecendo, tudo mais, assim. Depois de ela ficar tanto tempo sozinha, o próprio serviçal dela, né, o cara ali que ficava, o Brimsley, ele pede para que o rei George possa dar um ato para ela, né? E aí, o ato dele é dar um cachorrinho para ela. Ele dando um cachorrinho para ela, sabe, de começo ela não quer, mas depois ela vai adotando o cachorro aos poucos. E nós podemos ver ali que a Rainha Charlotte ela é tão solitária, ela tem muitos cachorros. E pode-se entender que o tamanho da solidão da personagem ali é o tanto de cachorro que elas têm. A Lady Violet também, né? A Lady Bridgerton, né? Que ela né, tinha perdido o marido dela, né? Eu achei muito central isso, porque depois, ela até conversando ali com a Lady Dunbury, né? Ela, por incrível que pareça, ela, sabe, as duas ali tiveram uma relação muito grandiosa, sabe? Com seus maridos, uma positiva e outra negativa, né? Porque a Lady Violet, ela gostava, ela amava seu marido, mas ela não tinha coragem e nunca tinha pensado em, mesmo estando viúva, né, estando solitária ali, nunca pensou em dar as rédeas para outro homem, se casar de novo. Lady Dunbury, ela se casou, porém ela não queria se casar, não foi desejo dela se casar com aquele homem. Ela se casou porque ela foi prometida pro cara, como eu falei para vocês anteriormente. Depois que ela se casa, né, ela vive por causa do homem. E aí as duas ali, principalmente a Lady Dunbury, ela fala pra Lady Violet, Lady Bridgerton, que ela precisa construir o caminho dela, né? Tanto na série, na linha narrativa da anterior, o Adolphus, que era irmão da Rainha Charlotte, queria se casar com a Lady Dunbury. Só que ela descobriu, poxa, meu marido morreu. Neste exato momento, meu marido morreu aqui. Um outro homem quer casar comigo? Não vou casar com ele, porque eu vivi o tempo inteiro à sombra de um marido. Então eu quero construir os meus caminhos, eu quero construir minha vida, quero viver pra mim e não pra homem nenhum. E assim ela faz, ela vive pra ela. E é exatamente por isso que ela só teve uma relação depois, que foi com o pai da Violet. Eu achei que ela fosse acreditar, tipo, meu pai teve uma relação com ela, mas não. Ela, bom, pelo menos foi uma expectativa, né? Ela deve ter pensado só, meu pai era amigo dela, um amigo muito profundo. E como ela era viúva, né, deu presente pra ela aqui e só isso, acabou. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu quero falar brevemente com vocês, é que uma relação muito linda é que a Rainha Charlotte e o Rei George, os dois viviam separadamente. E mesmo vivendo separadamente, o fogo, a chama, o amor deles ali, a comunhão dos dois juntos não se esfriou. Por incrível que pareça, ela só foi se aproximando cada vez mais. Mesmo no começo com a importância de ter um herdeiro, mas depois isso foi se fortificando, sabe? Foi se fortificando. E o rei, com a questão da doença, isso só ajudou, porque ela tentou ajudar ele mais próximo. Ela tentou em todos os momentos que ele precisava dela. E vice-versa também, os dois estavam ali um pro outro, sabe? E isso eu entendi que os dois tinham uma conexão muito radical, muito literal. E isso pra mim foi muito lindo, sabe? Até mesmo no finalzinho do último episódio ali, que os dois entram debaixo da cama, foi muito lindo. E ele até vira pra ela falando assim, você não quis pular o muro, você ficou. E ela, eu não quis pular o muro, eu fiquei. Eu achei demais essa cena, muito linda mesmo. Se você não chorou nessa cena, você não tem coração, mano. Não tem coração. Eu amei a série, gostei demais, pretendo assistir de novo, tá? Até porque é uma minissérie, não vai ter continuação, a continuação dela é Bridgerton, né? Já tá aí em andamento, já tá pra terceira temporada, né? E diz aí nos comentários o que você achou da série, beleza? Deixa nos comentários aí que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Não deixa eu conversando sozinho, por favor, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo,
Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijão, um grande abraço e fui!